Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus envolva a todos nós. A mensagem de hoje traz uma reflexão profunda e muito importante: as 7 esferas da Terra. E antes de começarmos, deixo uma pergunta para você refletir. Para qual dessas esferas espirituais nós iremos por afinidade ao desencarnar? Deixe sua opinião nos comentários. O estudo de hoje é baseado no livro As 7 Esferas da Terra, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Essa obra reúne diversas fontes espirituais e doutrinárias. Entre elas, o livro Cidade no Além, de Raigorina Cunha, a Bíblia Sagrada, especialmente o Apocalipse, e várias obras da literatura espírita, principalmente a série André Luiz. Segundo essa obra, o planeta Terra está dividido em 7 esferas concêntricas, ou seja, 7 planos vibratórios diferentes, todos tendo o mesmo centro do planeta como referência. Cada esfera vibra em uma frequência própria, por isso elas não são percebidas por todos os espíritos. Sejam encarnados ou desencarnados, as esferas vão desde as regiões mais inferiores e densas, localizadas nas profundezas espirituais da Terra, até as regiões mais elevadas e luminosas do planeta. Essas 7 esferas são denominadas da seguinte forma: primeira esfera, abismo; segunda esfera, trevas; terceira esfera, crosta terrestre; quarta esfera, umbral; quinta esfera, arte, cultura e ciência; sexta esfera, amor fraterno universal; e a sétima esfera, diretrizes do planeta. Nós, a humanidade terrena, estamos situados na terceira esfera, chamada crosta terrestre. É nela que convivem encarnados e desencarnados. Portanto, existem 2 esferas abaixo de nós e 4 acima de nós. Para compreender melhor essa organização espiritual, imagine uma cebola com 7 camadas. Cada camada representa uma esfera vibratória diferente. Agora faremos uma breve viagem por cada uma dessas regiões espirituais, observando quem as habita e qual o estado evolutivo de seus moradores. Usaremos também, conforme a linguagem bíblica, as expressões joio e trigo. Joio representando espíritos ainda endurecidos no mal, e trigo representando espíritos mais elevados moralmente. Vamos começar. Primeira esfera, o abismo. O abismo é a região mais inferior das esferas terrestres. Situa-se nas zonas mais profundas do planeta. É habitado por espíritos profundamente comprometidos com o mal, em intenso sofrimento moral e espiritual. No Apocalipse, João Evangelista descreve simbolicamente essa região quando fala do anjo que lança o dragão no abismo. Segundo a doutrina espírita, esse dragão ou Satanás não representa um ser individual eterno. Representa coletividades de espíritos endurecidos que se afastaram das leis divinas por orgulho, egoísmo e rebeldia. Mas é importante lembrar: nenhum espírito está condenado eternamente ao mal. Todos, sem exceção, caminham um dia para a regeneração e para a luz. Até mesmo entidades obsessoras que atuam na crosta terrestre demonstram temor diante das regiões abissais. Quando Jesus libertou o chamado endemoniado gadareno, os espíritos inferiores pediram para não serem enviados ao abismo. Preferiram entrar na manada de porcos. Segunda esfera, as trevas. As trevas constituem a segunda esfera. Também é uma região habitada predominantemente por espíritos inferiores. No entanto, apresenta condições menos dolorosas do que as do abismo. No livro Nosso Lar, André Luiz relata que ficou surpreso ao ouvir referências às trevas. Então recebe explicações de Lísias, que afirma: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. A vida palpita até mesmo no âmago da terra. Quem busca viver exclusivamente nas sombras perde o sentido divino da direção. E conclui com uma advertência profunda: abismo atrai abismo. Cada criatura caminha inevitavelmente para a região espiritual a qual se afina. Terceira esfera, a crosta terrestre. Esta é a esfera onde nós estamos atualmente. Aqui convivem espíritos encarnados e desencarnados.
É um plano de provas, lutas, aprendizados e oportunidades de crescimento. Na crosta terrestre, o trigo e o joio ainda permanecem misturados. Encontramos pessoas bondosas e pessoas endurecidas em todos os povos e nações. É justamente aqui que recebemos as grandes oportunidades de evolução espiritual. André Luiz trouxe contribuições extraordinárias para o entendimento das regiões espirituais próximas da Terra. Ele desmistificou muitas ideias antigas sobre o pós-morte e lançou verdadeira luz sobre o mundo espiritual inferior. Por meio de suas obras, passamos a compreender melhor o umbral e as zonas espirituais que cercam a humanidade terrestre. Quarta esfera, o umbral. O umbral é uma esfera um pouco superior à crosta terrestre, mas ainda encontramos nela tanto o trigo quanto o joio. A diferença é que ali os espíritos já se encontram mais separados conforme suas afinidades morais. Os espíritos mais elevados vivem em cidades espirituais organizadas, como nosso lar. Já os espíritos endurecidos permanecem nas regiões sombrias ao redor dessas colônias espirituais. Segundo André Luiz, a cidade Nosso Lar estaria localizada sobre o Rio de Janeiro, nas regiões superiores do umbral. O umbral funciona como uma zona de reajuste espiritual, uma região de tratamento, reflexão e depuração da alma. Ali, muitos espíritos enfrentam as consequências dos próprios desequilíbrios morais. É também uma região intensamente ligada ao pensamento humano. Por afinidade mental, muitos espíritos inferiores aproximam-se daqueles que cultivam sentimentos negativos, vícios, egoísmo ou revolta. Por isso, vigiar pensamentos e sentimentos é uma necessidade espiritual permanente. Quinta esfera: arte, cultura e ciência. Aqui encontramos uma esfera habitada apenas por espíritos elevados. É um plano de grande beleza espiritual, dedicado ao desenvolvimento da arte, da sabedoria, da cultura e do conhecimento superior. Existe uma narrativa muito bela sobre essa esfera no livro Na Sombra e na Luz, psicografado por Zilda Gama, com mensagens atribuídas a Victor Hugo. Nessa obra, o espírito Paulo é conduzido por seu mentor espiritual através das esferas superiores da Terra. O objetivo era fortalecê-lo para sua última encarnação expiatória na crosta terrestre. Após vencer suas provas na Terra, Paulo retorna vitorioso ao plano espiritual superior, sendo recebido como cidadão definitivo daquele mundo luminoso. Sexta esfera: amor fraterno universal. Esta é uma esfera ainda mais elevada. Nela habitam espíritos profundamente iluminados pelo amor e pela fraternidade universal. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz relata a visita do espírito Asclépios à colônia Nosso Lar. Cornélio explica que Asclépios pertence a comunidades espirituais redimidas, situadas muito acima das regiões conhecidas pelos habitantes de Nosso Lar. Esses espíritos já perderam quase todo o contato direto com as regiões inferiores da Terra. Quando descem às esferas mais próximas da humanidade, fazem-no por verdadeira missão de amor e misericórdia. Sétima esfera: diretrizes do planeta. Chegamos agora à mais elevada das esferas terrestres, uma região de luz indescritível, onde habitam espíritos de elevadíssima condição moral e espiritual. É nesse plano sublime que, segundo a obra, estaria o Cristo governando espiritualmente o planeta Terra. No livro Nosso Lar, a instrutora Narcisa relata que a ministra veneranda foi uma das raríssimas entidades que puderam contemplar Jesus nas esferas resplandecentes. Veneranda teria dedicado mais de 2000 anos de trabalho contínuo em favor da humanidade terrestre. E mesmo diante de tamanho mérito espiritual, jamais se vangloriava dessa experiência sublime. Essa informação nos ajuda a compreender a grandiosidade moral dos espíritos que alcançam essas regiões superiores. E agora surge a pergunta mais importante de todas: qual a utilidade prática de conhecermos essas esferas espirituais? A resposta é simples. Um viajante prudente procura conhecer o destino antes de viajar.
Estuda o país, os costumes, a língua e os caminhos que irá percorrer. E nós? O que somos na Terra senão espíritos em trânsito? Estamos temporariamente hospedados na crosta terrestre. Nossa verdadeira pátria é espiritual, por isso, compreender as leis da vida espiritual nos ajuda a escolher, desde agora, o caminho que desejamos seguir após o desencarne. O livro As Sete Esferas da Terra funciona como uma espécie de mapa espiritual, uma carta de navegação para a alma. Allan Kardec, em O Evangelho, segundo o Espiritismo, classificou os mundos do universo em 5 categorias: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Se observarmos bem, veremos que essas categorias também podem ser aplicadas às próprias esferas espirituais da Terra. As regiões do abismo e das trevas corresponderiam aos mundos mais inferiores. A crosta terrestre seria o mundo de provas e expiações. O umbral superior e as colônias espirituais regeneradoras representariam os mundos regeneradores. A quinta esfera corresponderia aos mundos felizes, e a sexta e sétima esferas se aproximariam dos mundos celestes ou divinos. Se esse tema despertou seu interesse, recomendamos profundamente a leitura do livro As Sete Esferas da Terra, publicado pela FEB. Nele, essas informações são apresentadas com amplo embasamento bíblico, filosófico e doutrinário. Espero, sinceramente, que esta reflexão tenha contribuído para a sua compreensão espiritual. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo e não se esqueça de deixar nos comentários para qual esfera espiritual você acredita que estaria sendo conduzido hoje por afinidade. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos. Lembre-se sempre, divulgar o Espiritismo também é um ato de caridade. Fiquem com Deus e que a paz de Jesus nos ilumine e nos guie hoje e sempre. Um grande abraço e muita paz.